Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos comentar do FHI, um fundo imobiliário gerido pela F e que está sendo bem queridinho aí pela galera. A gestora está conseguindo fazer um ótimo trabalho mesmo com o fundo sendo pequeno e mesmo o fundo não passando nos nossos filtros ainda, a gente consegue perceber que o fundo tem um futuro bem promissor. Então resolvi dar uma estudadazinha com vocês para a gente poder ter mais ou menos uma noção de como é que ele está correndo, sendo que ele é muito querido já por uma boa gama de investidores. Nós temos aqui hoje o fundo sendo cotado a R$ 95,64, tendo um dividend yield de 12% nos últimos 12 meses e um PVP em 1, então está cravado ali no 0 a 0, nem está com ágio nem deságio. Uma liquidez média diária baixa de 626 mil, perdão. Então já pela liquidez não passa aqui nos nossos filtros. E se a gente for ver também a questão do... Tá tudo arriscado aqui. A questão do patrimônio líquido também não passa. Ele está aqui em 457 milhões. Chega nem a ser meio bi. Então a gente tem aqui também que o fundo trouxe nos últimos 12 meses um ganho positivo para os cotistas de quase 9%. Agora, com o relatório já aberto, antes de iniciar aqui a discorrer, eu devo lembrar vocês que eu não sou analista, então esse vídeo é meramente informativo. Não estou recomendando a compra nem a venda de nenhum ativo, ok? Vamos lá. Vamos colocar a nossa canetinha vermelha. E o fundo ele apresenta que gerou um resultado de 1,10 por cota nesse mês, distribuindo 1,3, o que deixa mais 7 centavos para a sua reservinha. Tem um resultado acumulado de 30 centavos e 25, tem um acumulado de inflação não distribuída. Eu não gosto de fazer a conta do caixa com esses 55 porque os 30 aqui estão no caixa, mas os 25 eles não receberam ainda. Então pode acontecer alguma coisa, não receber e tal. Então eu prefiro fazer conta do que já está na mão, tá certo? A gente consegue ver que é um fundo que sempre vem gerando ali mais ou menos o que ele paga. Então o resultado do mês aqui, por exemplo, 1 distribui 1,10, depois teve 85, distribuiu 1 em 1. Então a gente vai fazendo aí essas médias e no final o fundo está saindo com um ágio. Nós temos aqui que em abril o fundo aferiu um lucro no regime caixa de 5 milhões e esse lucro eles gostam de somar com o que eles tinham em caixa, que é aqui mais ou menos 1 milhão, tá vendo? Então totaliza ali 6 milhões. Deixa eu dar um pauzinho aqui que é minha moto. Tá, voltamos. Como o vídeo não tem edição, então alguns problemas técnicos acontecem, né? Então esse resultado de 6 milhões aqui, milhões equivalia a 1,33 por cota. Só que, como eu falei, né, eu gosto de ver mais o resultado que ele gera no mês, porque dá mais ou menos uma noção de quanto o fundo está conseguindo gerar no recorrente. Claro que o que está no caixa é o recorrente dele que foi acumulado, mas ele é um caixa. Eu gosto de ver mais o resultado operacional do fundo. Então, isso aqui totaliza, né? Ele não distribuiu os 30 centavos, que era equivalente a isso aqui, então ficou aqui com R$1,03 para ser distribuído de dividendos. Aí isso aqui, né, deixou um aumento no caixa do fundo, que foi agora para quase 1,5 milhão, que resulta a 30 centavos. Antes, se eu não me engano, antes estava com 23 centavos, então ele gerou um pouquinho a mais e jogou 7 centavos para cá, o que foi esse incremento aqui de quase meio milhão. A cota patrimonial do fundo também teve uma valorização de 0,38, então saiu de 95,10 para 95,48. Isso aqui é importante de destacar, porque isso aconteceu por conta de um trade que eles fizeram. Isso mesmo, eles fazem trade de renda fixa também, gente. A gente faz trade, a gente não faz marcação no mercado no tesouro, não, eles também fazem trade aqui com os CRIs, né? Eles também destacam aqui que toda a operação do fundo está adimplente com suas respectivas obrigações. Aí mais uma vez eles trazem sobre o rendimento, e aqui a gente vê que tem R$1,03 por cota. Vamos ver quanto isso resultaria com a cota no preço que está em dividend yield, né? E eu vou comentar vocês porque sempre dá diferente aqui. Vamos lá. Então 1,3, botei 10. 1,3 dividido por 95,64. Se pegarmos isso e multiplicarmos por 100, vai dar mais ou menos 1,07 ao mês por 12, tá dando aí quase 13% ao ano. Aí por que aqui tá diferente? Porque a gente faz uma média como se esse valor fosse se repetir daqui para frente. Só que a gente vê, ó, que antes nem sempre ele distribuiu 1 em 3, tá? Então teve 98, 97, 97, 1 em 1,
Então, eles fazem uma média dos dividend yield dos últimos 12 meses. A gente está fazendo agora como se fosse uma projeção já, tá? Vamos lá, nas movimentações. Aí eles trazem aqui no CRI Bem Brasil, lá em 16/4, eles realizaram uma movimentação tática com venda no mercado secundário de um volume de 5 milhões. Há uma taxa de PCA mais 9 e depois eles conseguiram recomprar um volume do mesmo ativo com a taxa de PCA quase 10. Então, basicamente, ele ganharam 1% de spread. Com isso aqui, o CRI Bem Brasil ele passa de uma taxa média aqui de IPCA mais 9,5 para IPCA mais 8. Então, ele já consegue ganhar uma valorizaçãozinha a mais. Temos também o CRI Copagril, que eles conseguiram fazer uma venda aqui no valor de 2 milhões, uma taxa de IPCA mais 10, e a fim de gerar caixa para novas alocações que poderiam acontecer, né, como oportunidades aí no mercado secundário. Teve também o CRI do Creditas, que o fundo comprou no mercado secundário um volume total de R$700 mil, referente ao CRI Creditas com IPCA mais 10,5. Como se trata de uma operação que já está na carteira do fundo, foi emitida uma taxa de PCA, mais 6,5, então é uma taxa bem baixinha. O fundo aumentou a média dessa taxa, então ele tinha IPCA mais 6,5. Como ele conseguiu adquirir um investimento de IPCA mais 10, a média ficou IPCA mais 8, então ficou bom. Temos aqui também o CRI do XP Log, que comprou no mercado secundário um volume de 600 mil, referente ao XP Log, a taxa de IPCA mais praticamente 10. Com isso, também já estava na carteira, aumenta um pouquinho aqui de 8 para praticamente 9. Então ele ganha mais um pouquinho, de 8,9 para praticamente 9. Então ganha mais um pouquinho de valorização. E teve também o CRI do Inova Park, o fundo adquirido no mercado primário, um volume de 17 milhões. Isso aqui foi a CDI mais 2. Então o fundo está fazendo um ótimo trabalho aqui com esses tradezinhos e aumentando posição em ativos que ele já tem na carteira. Assim ele consegue aumentar a taxa média ali. Temos aqui também que o fundo teve um extraordinário, praticamente, que foi o pré-pagamento do CRI Socicam no valor de quase 11 milhões, que gerou 0,4 centavos por cota. Aí nós temos também uma coisa aqui embaixo, que eu quero destacar para vocês, que eles falam sobre a emissão e algum dos retornos aqui dos investimentos, né? Tem aqui esse CRI do Socicam, que tem uma taxa interna de retorno de 18% ao ano. Eles investiram aqui 22 milhões e vão receber ali um retorno de 10 milhões em cima. Aqui tem um prazo de 56 meses, com duration, né, de 2 anos e 75, um IPCA aqui, IPCA mais 10. Agora no Tenda, já tem aqui quase 18% também. Eles investiram 5 milhões para receber 1,5 milhão. E agora, fundo bem certinho, tá? Agora a DRE do fundo, né? A gente consegue ver várias coisas por aqui. O fundo conseguiu somente de juros aqui, quase 80% do que o fundo gerou. Então no final aqui teve uma receita de 5,6 milhões. Foi a maior receita nos últimos 3 meses. Geralmente a de março, que é em relação a fevereiro, é um pouquinho mais baixo mesmo, porque o fevereiro tem um mês contábil menor, né? Agora a gente fala aqui o mês contábil, mas a questão do IPCA a gente repassa 2 meses depois. Por exemplo, esse IPCA de abril, ele só vai ser repassado aqui, que foi o IPCA de fevereiro, que só vai ser repassado em abril. Por quê? Porque aqui em março vai sair o resultado do IPCA de fevereiro, então o devedor ele vai pegar esse resultado do IPCA, vai fazer os cálculos e repassar para o fundo aqui em abril. Nós tivemos aqui também uma despesa que sempre se manteve aqui em média de 410 milhões, de 410 mil, e a média aqui das receitas, né? A gente pode colocar aqui 5 milhões, 5,3 milhões, a médiazinha alta assim por conta de padeiro. Então o fundo vem gerando, no mês de fevereiro gerou R$1,01, pagou aqui 0,97, no mês de março já gerou 0,92 e distribuiu 0,98 e agora gerou 1,10 e distribuiu 1,3. Teve aqui uma redução da reserva de fevereiro para março, mas agora a gente aumentou a reserva e já estamos em um patamar maior do que tinha antes.
Nós tivemos aqui também, que é interessante, que é o histórico de cotista. Ele vem crescendo, um crescimento bem orgânico, crescendo aos poucos, mês a mês. O pessoal ainda está digerindo a ideia do fundo, mesmo sendo fundo bom. E aqui, ó, eu vou pular essa parte aqui dos devedores, porque eu gosto de ver. Aqui tem bastante detalhe, a gente consegue ver cada um isoladamente, mas eu gosto de ver a concentração por aqui, ó. Porque esse gráfico aqui, ele mostra como se fosse uma síntese. Às vezes nós temos aqui, ó, um CRI, aí tem aqui, ó, uma participação na carteira de 4,47. Só que às vezes aqui embaixo já tem outro, que é da mesma empresa, depois vem outro, que é da mesma empresa. Então você às vezes tem 100 CRIs e 20% da carteira é de apenas uma empresa. Então a exposição está alta do mesmo jeito. Quando chega aqui embaixo a gente consegue ver realmente por empresa, né? Aqui temos a direcional, por exemplo, está em 8,3, Grupo Mateus 6,27, Açaí 4,72. Então, um fundo que é bem diversificado nessa questão. Aqui é importante ver também, né, que é a carteira. A gente vê que 65% praticamente do patrimônio está alocado a IPCA, uma taxa média de 8,49. Então, uma taxa muito boa, bem baixinha, viu? E a taxa MT, né, que é a taxa MTM, que é a taxa média desde quando o fundo fez IPO, né? Fez a IPO. Então, se a gente levar em consideração desde a IPO, nós temos aqui que a taxa média é de 10 e o fundo está com a taxa média a menos do que a gente tem. Então, isso significa que o fundo está diminuindo os riscos do crédito que ele está lançando. Temos aqui uma taxa boa também, que é 16% ao ano, mas é apenas 1,3% da carteira. Isso aqui são alguns investimentos prefixados, tá? Aí temos aqui também indexado ao CDI, temos 27% da carteira e que tem uma taxa média aqui de CDI mais 2,69. O fundo ele tem uma pegada diferente, aqui eu acho que a gente consegue ver, que é o fundo que tem uma parcela de praticamente 74% high grade e de 26% high yield. Então ele é um fundo pouco híbrido em questão de risco. Então eu considero ele ali high grade para mid risk, tá? Então não é um fundo ainda high yield que tem aquele problemão assim, tá pagando muito. É um fundo super tranquilo. Sobre o AFHI, só tinha isso mesmo para falar. A gestão faz um ótimo trabalho. Então a gente não tem muito o que comentar de mal do fundo, mas também nem de bem. Só elogiar por enquanto, né? Acompanhar para ver se o fundo vai continuar crescendo. E quem sabe o fundo até não entra na minha carteira, né? Não tenho ainda ele na carteira, mas estou precisando de mais um fundo de papel para poder diversificar mais um pouquinho. E eu vou continuar os estudos. Provavelmente eu vou adicionar o FHI na carteira. Só vou ficar aqui de olho na questão do PVP, que eu não gosto muito de comprar o fundo imobiliário de papel com ágio. Então é melhor a gente ver se ele vai continuar esse PVP aí até chegar o dinheiro, né? Quando chegar a gente decide. Beleza, gente? Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.